Ah, cartoleiros e cartoleiras, e aí, gente? Como vocês foram nessa rodada? Deu aquela baita mitada, foram mais ou menos, ou infelizmente aquela palavra que ninguém gosta de ouvir? Deu zica, não fica assim não, gente. Tá bom que a rodada número 34 já tá no passado, agora vamos com tudo. Escalar nosso time prévio aqui pra rodada número 35, gente. Mas antes disso aqui, gente, na rodada número 34, nosso desempenho não foi tão bom assim. A média dos cartoleiros ficou em 45,53, ficamos um pouquinho acima da média, com 55,29, elevamos em relação à nossa última pontuação ali em 7,12, diminuímos um pouco o nosso patrimônio ali em 2,74, mas vamos embora, gente, que não tem chororô, né, gente? Vamos lá, gente, escalar nosso time prévio agora para a rodada número 35, olha aqui, gente, teve zica, né, gente, aí, entre os capitães mais escalados aí, com Pedro Raul e Thiago Galhardo, gente, que era meu capitão. Meu Deus do céu, gente. Mas vamos embora. A gente teve aqui, gente, a baita mitada. Muita gente ficou sonhando em ter colocado, de repente, o Júnior Capixaba de capitão. A gente que deu uma mitada de 24,30 sem segurar o SG. Ah, moleque. Vamos embora aqui, a gente já escalar nosso time. Vamos esperar aqui um instantinho. Só um instantinho que tá meio bugado aqui, né, gente? Vamos lá aqui. Vender todo mundo agora. Pronto, vender todo mundo. Vender todo mundo. Vamos lá, gente, dar nossas dicas aqui, posição por posição. Vamos embora. Gente do céu, vamos lá aqui, começando pelo gol. Vamos lá, começando pelo gol. Olha, a gente temos confrontos aqui interessantes, gente. Aqui, gente, com certeza, né, gente, para pegar a taça aqui, nós temos o Everton, gente. Olha, aqui é para ganhar a taça, gente, festejar. Claro que a gente sabe aqui que tem o Fortaleza aqui, né, gente? Juninho Capixaba aqui, que tá com tudo. Mas a gente acha interessante, mesmo com o fator de risco aqui. De repente, se não segurar o SG, mas a gente é muito favorável, até pelo momento, né, gente? Pra festejar com a sua torcida na casa do Palmeiras, aí em casa, né, gente? E com o Everton, acho interessante. Até de repente ele fazer uma dobra com a zaga, com os laterais, acho interessante. Arriscado, mas é interessante sim, gente. Então, nossa primeira dica de goleiro vai com o Everton, gente. Vamos embora. Quem mais indicaria para vocês, gente? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, tá difícil pelos confrontos aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Gente, talvez aqui, com um fator de risco, pensando aqui no Bento, gente, talvez fosse interessante jogando em casa. Vai depender agora muito do resultado da Libertadores. A gente vai ser campeão, não vai ser campeão. Como é que vai estar o ânimo dos jogadores pós-Libertadores? Mas eu acho interessante aqui o Bento, gente, com certeza. Gente, olha... Eu sei que é um baita fator de risco aqui, mas eu fiquei pensando sim no Felipe Alves. Porque, gente, cá entre nós, né? O Atlético Mineiro venceu o Juventude por 1-0. Quase o Juventude empatou o jogo. Gente, sem Hulk, então assim, fica bem difícil o ataque, né, gente? O fator ofensivo do Atlético Mineiro. Então, assim, de repente aqui, pode ser, gente, que até o São Paulo segura o SG jogando em casa contra esse Atlético Mineiro. Sem Hulk, né, gente? Então seria interessante, com fator de risco aqui, de repente, o Felipe Alves, tá bom? Fica a dica aí, gente. Vamos embora aqui ver quem mais dica aqui, gente. Matheus Cavicchioli, não. Gente, possivelmente aqui, como um gato, Gatito Fernando deve ser o meu goleiro, gente. Tudo bem que na última negativou, mas, gente, é um confronto em casa. Tudo bem, a gente sabe que o Botafogo não é tão bom se jogando em casa, mas tem desempenhado um bom resultado sim jogando em casa agora. E é contra o Cuiabá, né, gente? Que é aquele time que a gente sabe que não faz muitos gols e também não leva muitos gols. Então fica interessante aqui pensando no SG sim, gente. Gatito Fernandes, fica a dica pra vocês de best of the best, gente. Deixa eu ver o que mais dica aqui pra vocês, gente. Olha, gente, Juventude já rebaixada, talvez com Gabriel, que seria interessante. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. O próprio Hugo contra um Corinthians que não está tão bem assim, seria interessante o Hugo, gente. O Corinthians, depois que foi eliminado da Copa do Brasil, tem desempenhado, infelizmente, não tem feito bons jogos logo após a eliminação. E nós temos aqui, gente, olha, por que tá, olha, pera aí, nós temos o Douglas Borges e o Gatito Fernandes, gente. Ih, gente, vou colocar um e colocar o outro na reserva. Mas, gente, nós temos aqui também o Kehler, gente. Eu acho muito interessante aqui o Kehler. Na última fez um ponto. Deixa eu só arrumar aqui. Opa. Acho interessante sim, gente, o Kehler, tá bom? O Internacional agora, né, já classificado para a Libertadores, mas ainda pensando em alguma coisa, ou se manter, né, gente? Não sei, eu acho que seria interessante sim aqui com o Kehler, tá bom? Apesar de já estar classificado, apesar de repente o Palmeiras já se garantir de fato o título agora nesse último jogo. Mas de repente seria interessante aqui, gente. É um baita goleiro aqui, com um bom gráfico. Seria interessante sim o Kehler, tá bom? Fica aqui como última dica o Kehler. Vamos embora, gente.
Mas como eu disse para vocês, estou vendo aqui a dúvida, né, gente? Mas sim, vamos ainda aí com Gatito Fernandes, como um gato. E agora vamos aqui, gente, com nossos laterais aqui rapidinho. Juninho Capixaba, né, gente? 24,30. Eita, homem. Gente, é um dos laterais mais escalados aqui, o Luan Cândido. Fica a dica para vocês, sim, enfrentando o Avaí, que não tá, né, gente, numa boa fase, infelizmente. Mas, gente, o Luan, ele tem aquela premissa, né, que a gente pode dizer assim, que ele pontua bem quando faz gol, né, gente? Quando ele não faz gol, não faz desarmes. Então, assim, fica difícil você ter uma boa pontuação só dependendo do fator gol. Mas é interessante sim, mas com fator de risco, tá bom, gente? Nas últimas rodadas ele imitou aqui, fez 18 pontos. E na última foi 7,40. Interessante, mas com esse fator de risco, tá bom, gente? Temos Marcos Rocha, a gente gosta do Marcos Rocha para lateral, com certeza. Olha o gráfico dele, olha, Júnior pontuações 5, 6 e 20. Acho interessante sim Marcos Rocha, gente. O Guga, né, fez uma boa pontuação na última, também seria interessante, gente, o Guga. Piquerez, o próprio Piquerez, eu acho que apesar do Fortaleza, isso aqui é para festejar, né, a gente comemorar o título aqui, o Palmeiras vai vir com tudo para esse jogo, mas tem Juninho Capixaba do outro lado. Mas é interessante mesmo fator de risco, tá bom? Indica o Piquerez, que talvez se não segurar o SG, pode fazer uma boa pontuação, pode fazer gol, dar assistência. Fica a dica também o Piquerez, gente. Temos o Busto, né, gente, que passou mal no último jogo, não jogou. É um lateral ofensivo, então assim, aquele cara que muito parecido com o Luan Cândido, vai para cima para fazer gol mesmo. Acho interessante também, gente. Deixa eu ver aqui que imagem. Gente, mas o René, gente, olha, não tenho o que reclamar do René. Deixa eu só arrumar aqui. Não tenho o que reclamar do René. Gente, no último jogo não segurou o SG e fez 2,50, né? Podia ter feito uma boa pontuação para ter segurado o SG. Então é aquele cara que me passa segurança assim, não segurou o SG? Vai fazer uma boa pontuação aí, 2 pontos, 2,5 pontos, né? 3, quem sabe. Então, assim, segurou o SG, vai fazer uma boa pontuação também, gente. Ainda não fez nenhum gol, já deu uma assistência. Quem sabe nesse jogo que deu uma assistência, de repente faça o primeiro gol, nunca se sabe, né, gente? Mas, gente, é um cara que me passa muito segurança, o René, e vai ser o meu primeiro lateral, gente. Vamos embora aqui com o René. Olha, gente, Ayrton Lucas, interessante também. Mike, ofensivo, né, gente? Interessante aqui também, o Mike jogando de ponta. Acho interessante também. Dodô mitou na última rodada, gente, mas acho esse jogo mais favorável para o São Paulo, tá bom, gente? Gente, mas aqui temos Fábio Santos também, mas o Corinthians eu não tô vendo uma boa fase. Gente, temos Massal aqui, vai que rola aquela sintonia que eu já falei pra vocês, né, gente? Entre ele e o Vitor Cuesta, né? Olha lá, olha lá. Fica a dica pra vocês também, a gente acha muito favorável aqui para o Botafogo esse jogo, jogando em casa contra o Cuiabá, que eu volto a repetir. É aquele time que a gente sabe, a gente não faz muito gols e também não leva muitos gols. Eu acho interessante sim Massal, tá bom? Fica a dica pra vocês, possivelmente o meu segundo lateral. Olha, gente, o próprio Orejuela acho interessante também, jogando em casa contra o Goiás, também que tem Pedro Raul aí, mas acho interessante também, gente. Com fator de risco, Orejuela, tá bom? Deixa eu ver aqui que imagem eu digo para vocês. Felipe Jonathan, interessante. Deixa eu ver. Gente, eu vou encerrar aqui, tá bom? Encerro no Orejuela, mas eu vou de Massal. Fica a dica para vocês, gente, best of the best. Vamos embora aqui escalar agora, gente, nossos zagueiros aqui rapidinho. Vamos para a zaga, gente. Gente, Gustavo Gomes. Eu tô vendo que não tá entre os mais escalados, mas com certeza isso deve mudar. Acho muito interessante, sim. Porque, gente, é a defesa do Palmeiras, gente, para comemorar título aqui. Olha, possivelmente deve segurar um SG. De repente vai que faz um gol. É zagueiro, artilheiro, gente, com 8 gols já. Então é aquele cara que se não segurar o SG, pode fazer um gol, pode fazer desarmes. Fica a dica para vocês, sim, de best of the best, gente. Gustavo Gomes. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Murilo, né, gente? Todo mundo ficou, não pôde escalar ali, Gustavo Scarpa, a zaga do Palmeiras, os laterais. Gente, Murilo também fica a dica pra vocês, sim, tá bom? Gosto muito do Murilo, não tem que apresentar do homem. Gente, mais aqui, rolando aquela sintonia, é um dos zagueiros mais escalados, Vitor Cuesta, gente. Olha, na última, não segurou o SG e fez 3,50. Então, é mais um jogador que pra mim me passa segurança, mesmo segurou o SG, é ofensivo, faz desarme e pode fazer gol, né, gente? Então, vamos lá, gente, que o nosso primeiro zagueiro vai ser Vitor Cuesta. Deixa eu ver o que mais eu quero para vocês aqui, gente. Olha, gente, Pablo, interessante. Gente, mais aqui, gente, Rodrigo Moledo, gente. Olha, não segurou o SG e fez 6,20. Olha o gráfico do homem, gente. Só teve essa daqui que ele aqui acho que não jogou. Não, jogou aqui. Fez menos 10 pontos, negativou. Mas, gente, olha o gráfico do homem, não dá para reclamar, não. Faz pouquíssimas faltas, só levou 2 cartões amarelos até o momento. Cometeu apenas 5 faltas, gente. 5 faltas em 6 jogos. Então, fica a dica pra vocês de best of the best, gente, o Rodrigo Moledo, tá bom?
eu ver o que mais eu queria para vocês aqui, gente, deixa eu ver aqui. Gente, Fabrício Bruno contra o Corinthians, o próprio Vitão, mas eu prefiro o Rodrigo, tá bom? O próprio Adrielson, interessantíssimo, gente, deixa eu ver quem mais. Olha, gente, difícil pra cá, pra zagueiro, gente. Luizão, gente, acho interessante o Luizão, tá bom? Interessante. Mas, gente, eu encerro realmente de dica pra vocês aqui no Rodrigo Moledo e vai ser meu segundo zagueiro. Vamos embora, gente, agora aqui. Vamos lá, gente, pro nosso meio de campo, né, gente? A gente espera aqui, né, gente, que os caras dê assistência e façam um gol, né, gente? Poxa, vamos lá, gente. Então vamos lá buscar nossos meias aqui pra imitar, gente. Gente, Gustavo Scarpa não está entre os mais escalados, de repente por conta do confronto. Mas, gente, o que falar do Gustavo Scarpa? Nada, né, gente? Vamos sim, Gustavo Scarpa, nosso primeiro zagueiro. Desculpa, nosso primeiro meia. O que mais que eu queria pra vocês, gente? Talvez interessante o Wellington Rato, tá bom, gente? Patrick, né, gente? 10.10 na última rodada, tava no meu time. Não tem que falar do homem e vamos com o Patrick, gente. Vamos lá. Gente, Alan Patrick é um dos mais escalados. Acho super interessante também Alan Patrick. Fica a dica pra vocês também. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Fausto Vera pensando em desarme. Gente, Juninho tem... Gente, eu não vi isso aqui, olha, gente. Mitou o Juninho na última rodada. Fez 10.10, tem um bom gráfico, gente. Vai pensando aqui no fator de risco, em dar assistência. Acho interessante, gente. Juninho, tá bom pra você fazer, arriscar um pouquinho, dar uma diferenciada. Gente, estava aqui no meu banco de reserva e eu queria, gente, o meia do Botafogo. Acabei não escalando, né, gente? Olha aqui, gente. Tenho gostado, sim, muito, gente, do Gabriel Pires, tá bom? Fica a dica pra vocês, sim, de besta, gente, pra dar aquela diferenciada, tá bom? Gabriel Pires, gente, olha, gente, nos últimos jogos 5.60 e no último jogo mitou 10.90. Gente, eu tô pensando aqui se não vou com ele, vamos lá. O que mais que eu liguei pra vocês, gente? Deixa eu ver aqui de meia. Ah, gente, Lucas Sacha, né, passou mal, espero que esteja bem. É interessante com o fator do desarme, gente. O próprio Fernandinho, gente, aqui, ó, jogando em casa, interessante também. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Patrick de Paula, fator de risco. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Tem bastante meia, né, gente? Bastante meia. Dando uma olhadinha aqui, ver se eu não tô deixando passar ninguém. Olha, gente, Matheus França, interessante, ofensivo. Né? Pensando em dar aquela mudada, aquela diferenciada. Vitor Hugo também interessante, né, gente? Para diferenciar um pouco. É, gente, tem bastante opções aqui para meio campo, tá bom? Mas eu encerro aqui, gente, realmente no Gabriel Pires, tá bom? E vai ser o meu terceiro meia aqui, gente. Aquela diferenciadinha aqui, tá? Vamos fazer uma aposta aqui, tá bom? Vamos embora, gente. Agora a gente espera aquela mitada, né, gente? Espero acertar aqui o capitão, que tá difícil, né, gente? Mas vamos embora. Gente, super indico. Na última fez 8.20. A Caleri jogando em casa, né, gente? A gente sabe aqui, contra um Atlético Mineiro que não tá muito bem, né, dependente ali do Hulk, tá sem Hulk agora, então não tem um lado muito ofensivo. Acho interessante sim, gente, que o Calera jogando em casa, tá bom? Fica a dica pra vocês. Gente, o próprio Dudu, pensando aqui em festejar, acho interessante sim, Dudu. Gente, Marcos Leonardo, a zaga do Atlético Goianiense não é muito boa, acho que valia o risco aqui, tá bom, gente? Acho que valeria o risco aqui sim, no Marcos Leonardo, tá bom? Interessante. O próprio Rony, né, gente, acho interessante também. Pedro Raul, vou ficar fora. Gente, Tiquinho Soares, queria que tivesse no meu time, eu tava com o Jefinho. Gente, aquele cara ofensivo, já teve uma boa média básica. Na rodada número 30 aqui, acho que zicou. Não tem nada aqui. Então, assim, mas na última fez 10.20. Acho interessante. Até o momento é um dos capitães mais escalados, gente. E eu vou com o Tiquinho também. Vamos embora aqui com o Tiquinho. Gente, estou pensando muito em ir sim com o Aleph Manga. Vou ser sincero para vocês. Por quê? Vai jogar contra o já rebaixado Juventude, né, gente? Então, assim, o Coritiba precisa vencer para tentar fugir do rebaixamento. Então, assim, Aleph Manga é ofensivo, já fez umas boas pontuações aqui nas rodadas anteriores, aqui eu tinha uma boa média até. Já chegou a dar uma baita metade, 13.20. Na última fez 5.10. Acho interessante sim, gente, pelo fator aqui do Coritiba precisar fugir da ronda de rebaixamento, né, para não ser rebaixado. E jogando contra o Juventude, que já está rebaixado, né, gente? Acho interessantíssimo aqui. E sim, com a Aleph Manga, tá bom? Fica a dica para vocês de Best of the Best. Fazendo aquela apostinha, gente. Vamos lá. Gente, o próprio Marinho eu acho interessante também. E o Roberto tá de volta. Quem sabe, né? Faça um bom jogo. Com fator de risco, acharia interessante também, gente. O Roberto, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Diga para vocês. Pedro Henrique, né, gente? Com uma boa média. Na última fez 4.30. Acho interessante. Pedro Henrique também, gente. Deixa eu ver aqui quem mais. Lucas Braga, gente.
Pensando em fator de risco também. Acho interessante também, já precisa dar uma olhadinha aí, tá bom? Mas, gente, temos aqui, olha, Vitor Roque, tá em choque, é Vitor Roque. Gente, eu acho que eu vou com o Vitor Roque, sim, para fechar o meu trio ali. Muito interessante, sim, jogando em casa, gente. O moleque é liso, habilidoso. Deixa eu ver aqui mais de querer para vocês aqui, gente. Deixa eu ver aqui se não tá escapando ninguém. Jefinho, gente, por média básica. Pedro Rocha, ofensivo, mas vai jogar contra uma das melhores... contra a melhor zaga do Brasileirão, né, gente? Difícil aqui. Então, eu encerraria aqui com vocês com o Jefinho, tá bom, gente? Mas vamos lá, gente. Fechar o nosso ataque aqui. Deixa eu ver aqui com quem nós vamos fechar aqui, gente. Opa, será que eu passei o homem, gente? Vamos fazer uma aposta no Aleph Manga, tá bom? A gente fica de dica pra vocês, tá bom? E nosso terceiro atacante aqui, cadê o homem? Opa, será que eu passei o homem? Vamos de Vitor Roque, tá em choque, é Vitor Roque, gente. Prontinho aqui, já escalei aqui. Agora vamos com o nosso técnico aqui, tem uma boa grana ainda. E não vai dar pra ir com o Abel Ferreira, queria ir com o Abel. Temos Mano Menezes, né, gente? Dorival Júnior interessante também. Então, gente, eu tô passando, perdão. Abel Ferreira fica de dica para vocês também, gente. Best of the best, tá bom? Muito interessante aqui, Abel Ferreira. O próprio Mano Menezes, a gente fica de dica para vocês. Super interessante também. O próprio Dorival Júnior jogando contra o Corinthians. Deixa eu ver aqui. Gente, o Luiz Castro jogando contra o Cuiabá. Super interessante também, gente. Dá para ficar de olho no Luiz Castro, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais dica deu pra vocês, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, eu encerro no Luiz Castro, tá bom? Agora, gente, com quem eu vou aqui contra o América? Botafogo contra o Cuiabá, que não dá muitos gols. Fiquei na dúvida aqui, gente, entre Mano Menezes e o Botafogo. Gente, eu vou de Botafogo. Vamos agora escalar aqui os nossos goleiros reserva, gente. Gente, agora eu tenho que me confirmar aqui, porque olha aqui, ó, o Douglas Borges continua aqui, gente. Rapaz. E agora, gente? Será quem é que vai jogar dos dois? E com Keyley? Gente, eu vou me resguardar aqui, vou com o Douglas Borges, tá bom? Vamos aqui, agora aqui, gente, nossos laterais aqui, tem bastante lateral, né, gente? Deixa eu ver aqui. Gente, tem muito lateral bom aqui. Gente, eu vou aqui com o Orejuela, tá bom? De lateral. Vamos ver aqui agora, a gente, a nossa zaga aqui rapidinho. De zaga, gente. Gemerson. Adrielson, tá bom, gente? Vamos de Adrielson, tem jogado super bem. Vamos no meio aqui, reserva aqui. Olha, gente, Juninho ali tá ali, gente. Juninho, interessante. Deixa eu ver aqui se eu não vejo mais alguém interessante aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Vitor Bueno, deixa eu ver aqui. Juliano, tem muito meia, né, gente? Muito meia. Matheus França, fiquei pensando no Matheus França agora. Gente, deixa eu ver aqui. Difícil escolher. Gente, deixa eu ver aqui se não tem ninguém mesmo melhor. Gente, eu vou no Juninho. Vamos de Juninho aqui. Opa. Vamos agora ao nosso atacante aqui rapidinho, gente. De atacante. Dada Belmonte. Interessante, hein? Dada Belmonte. Olha o Elton Paulista, gente. Igual o Elton Paulista. Deixa eu ver aqui. Ângelo. Nossa, gente. Gente, fiquei na dúvida aqui entre o Ângelo, tá? E o Wellington Paulista. Vamos ver os gráficos aqui. Será que o Ângelo, gente? Deixa eu ver aqui o gráfico. Gente, eu vou de Ângelo, tá bom? Vou de Ângelo na reserva. Prontinho, escalei aqui todos os meus reservas. Gente, agora aqui, né, gente? Espero acertar, meu Deus do céu, espero acertar aqui o capitão. Mas vou com vocês, gente, até o momento. O capitão mais escalado é o Tiquinho Soares. E vamos de Tiquinho, né, gente? Tomara que não falta aquele Tiquinho pra imitar, não. Tá bom, gente? Então, a voz do povo é a voz de Deus. Nosso capitão aqui vai ser Tiquinho Soares, tá bom? Opa, vamos confirmar aqui, tudinho certinho. Agora, gente, vou revisar meu time com vocês rapidinho, tá bom, gente? Então, vamos lá, gente. No nosso trio de ataque, nós vamos ter Aleph Manga, Vitor Roque, Tiquinho Soares de capitão. No meio campo, nós vamos de... desculpa, gente. Nós vamos de Patrick, nós vamos de Gustavo Scarpa e nós vamos de Gabriel Pires, gente. E ali, gente, na defesa, ali, nas laterais, para nos defender e atacar, nós vamos de René, Massal. Na zaga, nós vamos de Vitor Cuesta, Rodrigo Moledo. No gol, nós vamos de Gatito Fernando como gato. O nosso técnico vai ser Luiz Castro, tá bom, gente? Vamos lá agora aqui rapidinho. No banco de reserva, nós vamos aqui que está na dúvida entre ele, né, gente, o Gatito. Nós vamos de Douglas Borges, Orejuela na lateral, Adrielson, gente, na zaga, Juninho no meio e Ângelo, gente, no ataque, tá bom? Gente, esse aqui foi o nosso time, tá bom?
a nossa escalação aqui. Espero muito ter ajudado você que estava com dúvida, a gente entre um jogador ou outro, tá bom? E vou te pedir um baita favor que acabou de chegar no nosso canal, gente, não custa nada. Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, você sabe que ajuda muito, tá bom? Obrigado pela companhia, quebra tudo, até a próxima e tchau!